Estamos de volta com Falando Nisso. Hoje é terça-feira, dia do seu direito, orientando você que está sofrendo com a aposentadoria. Quem fala com a gente é o advogado Roberto Sodero, nosso convidado especialíssimo. Lembrando que você participa no 9711-1313 e também por mensagem de texto, tirando todas as suas dúvidas. Eu queria fazer uma pergunta com relação à insalubridade, doutor. Até 97 existia uma lista com as atividades consideradas insalubres. E hoje, o que mudou de lá para cá? Na realidade, até 1997 tinham vários decretos que estabeleciam que algumas atividades que as pessoas faziam eram consideradas já insalubres, perigosas ou penosas para fim de aposentadoria especial. Como a telefonista que o senhor falou, por exemplo. Telefonista, motorista, podólogo, engenheiro. E hoje já não é mais. Não são consideradas as atividades, mas esses profissionais, se eles estiverem expostos a algum agente agressivo, eles podem comprovar. Se esse segurado ele trabalha numa empresa, a empresa é obrigada a fornecer um documento que chama PPP, junto com um laudo, que vai dizer se essa pessoa está exposta a algum agente agressivo ou não. Se ele é um médico autônomo, por exemplo, ele vai precisar de um laudo de um engenheiro de segurança do trabalho ou um médico do trabalho. Ele vai ter que contratar esse profissional para fazer esse laudo. O autônomo, sim. Muito bem. Tem um Ligue Band para o professor Sodero e a gente já vai conferir. Vamos lá. Eu sou o Celso de Pindamonhangaba. Meu pai está com muito problema de saúde. Por que está difícil ele aposentar? Só isso que eu gostaria de saber. Porque o dinheiro dele está indo lá para Brasília, viu, Celso? Brincadeira. Vamos ver. Na realidade, a gente também gostaria de saber por que ele está com dificuldade para se aposentar, né? O que acontece? A Previdência Social, por conta de algumas pessoas que abusaram de gozar de benefício sem ter direito de gozar de benefício, né? Não estavam doentes, mas pagavam para alguém para conseguir a aposentadoria, por exemplo. Ela começou a fechar o cerco e fechou tanto que as pessoas que estão doentes não conseguem aposentar. E o que obriga essas pessoas que estão doentes, que não conseguem aposentar, a fazer? Entrar com processo na justiça. Pois é. E esse caso, professor, desculpa interromper o senhor, esse caso a gente foi atrás de uma personagem, de uma senhora, que ela teve, professor, que entrar na justiça para poder garantir o direito da aposentadoria. Dona Maria Elza é um exemplo de como as coisas, eu queria que o senhor acompanhasse essa reportagem junto com a gente, como as coisas são lentas nesse país. E muitas vezes a Constituição, que deveria ser a lei máxima do país, é deixada de lado. Confere aí. Meu nome é Maria Elza, estou tentando me aposentar, estou com 60 anos. Estive no INSS o ano retrasado para tentar pagar os atrasados que eu fiquei uns anos sem pagar. Eu fui ver se dava certo pagar. Aí a pessoa que me atendeu, ela calculou e eu paguei, né, 3.200, acabei vendendo a única coisa que eu tinha para acertar com eles. E ele disse, você continua pagando o seu INSS e quando você fizer 60 anos, você vai aposentar por idade e por tempo de contribuição. Eu continuei pagando o carnezinho, né? E quando eu completei 60 anos, eu fui lá para tentar dar entrada na aposentadoria. Mas, para minha surpresa, eles constava lá que eu ainda devia 3 anos. Eu paguei 2 vezes a mesma coisa. Então, entrou em concomitante, que eles dizem, né? Pagou 2 vezes, ele jogou aqueles meses que não estava pago dentro do que eu já havia pago. E aí no sistema não aparece e eu não consegui me aposentar até agora. Fui várias vezes, muitas vezes lá, 5 meses indo atrás do INSS, falei com todas aquelas pessoas do balcão lá, que é os atendentes. E não houve outra saída a não ser contratar um advogado mesmo. Eu tenho 15 anos e 5 meses pago. Não é justo, né? Eu tenho direito. Bom, e num caso desse, doutor Sodero? Primeiro que, Natália, essa condição é uma condição de vários brasileiros.
Por isso que eu puxei a matéria agora, porque o Celso, que acabou de ligar, também deve estar nessa dificuldade. Né? Nós temos condições parecidas para vários brasileiros em várias localidades. Olha, nós estamos falando de São José dos Campos, do Vale do Paraíba, de Taubaté, de Pindamonhangaba. Imagine vocês lá no interior do Pará. A situação é pior. E o que essas pessoas precisam fazer? Qual a primeira providência? Eu fico assustado quando essas coisas aparecem, porque eu tenho visto a propaganda do governo dizendo o seguinte: vem até o INSS. É fácil. Eu não preciso, você não precisa de ninguém para te acompanhar. E alguém, ou por incompetência, ou por má vontade, ou por alguma coisa que não é eficiência, orienta uma senhora a gastar dinheiro, a pagar por alguma coisa que eles lá, por algum motivo, não estão concedendo benefício. Ela pagou 2 vezes a mesma coisa. Olha como é que as coisas acontecem, Solange. Isso está fazendo com que crie uma enorme quantidade de advogados que hoje estão se preparando para poder advogar para essas pessoas. Nós mesmo, em Pindamonhangaba, vamos começar agora em março uma pós-graduação em Direito Previdenciário aqui no Vale, que não tinha. Para formar pessoas que possam ajudar essas pessoas para começar a trabalhar. Porque, infelizmente, são pessoas, ela deve ter vendido alguma coisa, talvez um bem, um carrinho, alguma coisa que ela para poder arcar com o ônus e depois ela não consegue. Agora, a orientação então é quando a pessoa for pensar, esse Brasil deveria ter vergonha na cara. É vergonha na cara que falta para muita gente nesse país. É pura vergonha na cara. E desculpem a palavra, é pura sacanagem que estão fazendo com o brasileiro. Agora, professor, essas pessoas que estão tentando se aposentar justamente, que trabalharam justamente, pagam impostos ainda, é ideal que elas tenham o apoio, a orientação de um advogado? Sim, elas podem procurar a Ordem dos Advogados do Brasil. Caso não tenham condições? A Ordem vai indicar alguém que é especialista. Se ela não tiver condições, vai indicar alguém que possa fazer isso por um convênio que tem com o Estado ou com algumas universidades e tal. Mas o que, infelizmente, não pode acontecer é ela ficar sozinha. Por que acontece isso? Porque, infelizmente, o INSS não dá a informação correta. Agora, no caso específico da Maria Elza, ela também, a mesma orientação, procura um advogado agora? Ela entrou. Imediatamente. Porque eu imagino até que na situação dela... Ela está com acompanhamento. Para que seja menos oneroso para ela. Tem um SMS, pergunta para o Dr. Sodero sobre aposentadoria. Tenho trombose na perna esquerda e no braço esquerdo e mitríase no olho esquerdo, pupila dilatada. Não consigo encostar e nem me aposentar. O que fazer? Não mandou um nome. Um beijo, minha querida ou querido. Olha, toda doença que a pessoa tem, ela deve ser incapacitante. Né? O fato de você ter determinada doença pode não ser considerado incapacitante. E como é que o INSS sabe se é incapacitante ou não? Se tem um laudo médico. Então precisa de uma declaração médica, né? Um atestado médico dizendo, essa pessoa tem essa doença e essa doença está sendo incapacitante. Eu posso dar meu exemplo, eu sou diabético desde os 20 e poucos anos, tomo insulina e tal, mas eu trabalho, eu não tenho capacidade nenhuma. Funciona muito bem comigo. Agora, tem pessoas que são diabéticas que têm problema. Que não conseguem. E aí não conseguem trabalhar. Então, precisa de um laudo médico. Agora, se levou o laudo médico e contestaram e o perito do INSS diz que ela não pode aposentar, aí ela vai ter que fazer o que nós falamos na pergunta anterior, procurar um profissional, um advogado. Quantas reclamações a gente recebe desse Pois outro dia o Sérgio Werneck aqui num programa, no Seu Direito, ele falou assim, é bom porque o Brasil tem PROCON. Falei, Sérgio, se funcionasse, nem precisaria ter PROCON, porque aí a gente conseguia aí resolver tudo numa boa, né? Chegar no extremo. Ligue Band, vamos lá. O meu nome é Lilo, eu aposentei com 48 anos e não parei de trabalhar. Continuo trabalhando, montei uma empresa, prestação de serviço, continuo recolhendo o INSS. Eu queria saber se eu posso ressarcir esse dinheiro que eu estou pagando há quase 8 anos. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, querido. Ele continua trabalhando, ele já se aposentou. Já se aposentou, ótimo. Só que ele está pagando a aposentadoria ainda. Ele pode ter um complemento desse valor recebido? Na realidade, é uma ação, não dá para fazer isso lá no INSS, porque o INSS não aceita. É uma ação que chama desaposentação com nova aposentadoria. É uma novidade, já tem se conseguido bastantes julgamentos em Brasília, no STJ, no Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Então, é uma ação para quem aposentou, porque quem aposentou e voltou a trabalhar é obrigado a pagar o INSS. Não pode falar, eu voltei a trabalhar, não quero mais pagar o INSS. Não pode. É obrigado. Então, se ele está pagando, ele precisa ter uma retribuição para aquilo que ele está contribuindo. Chama princípio da reciprocidade contributiva. Então, e essa retribuição é o quê? É ter uma aposentadoria, se for mais vantajosa para ele. O que precisa fazer? Um cálculo para saber se é mais vantajosa ou não a aposentadoria nova. Se for aí, ele desaposenta, automaticamente concomitantemente. Ele só desaposenta se
for dada a nova aposentadoria. Não corre sem aposentadoria. É que nem piscar o olho, rapidinho. Bom, a gente vai para uma paradinha aqui no Falando Nisso. Daqui a pouco a gente volta falando mais sobre aposentadoria, atendendo você, que está cheio de Ligue Band de pergunta para o Dr. Sodero. Ainda hoje tem destaques do Band Cidade, segunda edição, segurança 24 horas, mas antes, boca no trombone. Você deve estar se perguntando, em um país tão corrupto, por que dar bola para detalhes tão pequenos da minha vida? Lembre-se, a corrupção existe em vários níveis e em nenhum deles ela é boa. Nem nos governos, nem nas empresas, nem nas escolas e muito menos na sua vida. Ser honesto é a única maneira de dizer não à corrupção sem ser hipócrita.